Saudações, internauta senciente. Seja de noite, seja de dia, um bom agora para você. Eu sou o instrutor Christian do CIE Paraná, conhecido afetivamente entre os aprendizes como Cris Kong. E a aula de hoje está contida dentro do módulo geral, que é a disciplina de Educação Sanitária, Higiene e Saúde. Muito bem, você tem um amigo catinguento e porquinho, essa é a chance de você chamar ele para assistir esse vídeo. Vamos lá. Antes de tudo, eu quero contar uma história para você. Devemos essa simpática história a Leonardo Boff, que é um teólogo, historiador, filósofo e escritor brasileiro. Bom, essa fábula ela começa com o cuidado. O cuidado ele estava passeando na beira de um rio e ele encontra uma pilha de barro e ele decide dar forma àquela pilha, criando assim um corpo. Perceba que essa história acontece antes de existir o homem. Muito bem, ele forma aquele corpo do barro e quando ele está terminando, a estátua que ficou muito bem feita, passa por ali Zeus, o deus dos deuses, o pai dos deuses. E justamente nessa hora vê o que o cuidado estava fazendo e o cuidado lhe pede que dê vida àquela estátua que ele estava fazendo. Zeus então dá o sopro da vida para aquela estátua e assim que estava vivo e pronto, os dois começaram a discutir. Por quê? Porque o cuidado queria dar um nome para aquela criatura que tinha surgido e Zeus também queria ter o direito de dar um nome, afinal de contas foi ele que deu a vida para aquela estátua. Quando menos se espera, surge também a deusa Gaia, que é a deusa da terra, e ela reclama para si também o direito de dar um nome àquela criatura, afinal de contas, ela foi feita do barro da terra, do barro de Gaia. Muito bem, eles decidem então chamar um árbitro para resolver aquele dilema. Eles vão chamar o deus Cronos, que é o deus do tempo. Deus Cronos, ao chegar lá, ele vai dizer o seguinte: muito bem, Zeus, você deu a vida a essa criatura. Então, quando ele morrer, o seu espírito, a sua vida, retornará a ti. Você, Gaia, a sua contribuição foi para o corpo dessa criatura que foi feita do seu barro. Então, quando ele morrer, o barro será devolvido a ti. E quanto a você, cuidado, você que teve a primeira ideia, a inspiração de criar essa criatura, então a você será dedicada toda a vida dessa criatura. E eu me encarregarei, eu mesmo, de batizá-la. Será chamada de humano. Humano vem de humus, que significa terra fértil. Eu contei essa história para vocês para que vocês possam perceber o seguinte. Naquele momento que o Deus do tempo, ele decide o problema, ele fala o seguinte, que durante toda a vida daquela criatura que foi criada, que é o ser humano, será dedicada ao cuidado. Portanto, o cuidado ele tem que estar presente ao longo de toda a nossa vida. Ele tem que se tornar um hábito. Quando é, afinal de contas, que a gente percebe o preço de não ter o cuidado, de não ter um hábito de higiene adequado? Por exemplo, quando você tem cárie, porque negligenciou escovar os dentes ou não foi ao dentista, e aí nesse momento você sente a dor e se conscientiza de que ter aquele hábito era muito importante. É dever do aprendiz do CIE que está levando a nossa camisa de uma empresa de mais de 50 anos, encaminhando o jovem profissional para o mundo do trabalho, que ele tenha um cuidado com a higiene, desde o seu cabelo bem aparado. Se você tiver caspa, vai lá, pega um shampoozinho anti-caspa. Se você tiver com as unhas crescidas, por favor, corte as unhas, deixe elas ajeitadinhas, bem arrumadas. Então é seu dever ter esse cuidado da higiene com o seu corpo. Nossa senhora, não aguento mais o meu tênis, ele está fedendo, coloca ele na varanda, deixa tomar um sol, usa um talquinho para o seu pé. Lembre-se de cuidar também de passar um desodorante depois do seu banho para que você fique cheiroso. Se quiser, utiliza perfume, mas é muito importante que você esteja cheirando bem quando você estiver indo para o trabalho, para uma entrevista, seja lá o que for. Tem que se apresentar cheirosinho, limpinho no seu ambiente profissional. Se você acabou de almoçar e logo depois você vai para uma entrevista, escove os seus dentes, não vai chegar lá com aquele verdão no meio, né? Um parmeirense sentado no meio da arquibancada. Então, por favor, tenha esses cuidados. Muito bem. Dito isso, preciso que você compreenda que a medicina ela se divide em duas abordagens. Existe a abordagem curativa e a abordagem preventiva. Então vamos lá.
A abordagem curativa, que é a mais procurada dentro da medicina, ela existe para tratar aquilo que já está instalado. Ou seja, a pessoa ficou doente, ela precisa de um tratamento, ela vai procurar a medicina curativa. E veja que, na realidade, depender da medicina curativa é um problema e é um equívoco por falta de pensar. Porque quando você vai procurar a medicina curativa, você certamente vai gastar mais dinheiro, vai gastar mais tempo e ainda fica sujeito a muito mais complicações se você tivesse usado a medicina preventiva. Qual que é a ideia da medicina preventiva? A medicina preventiva, ela é um esforço de antecipação. Ou seja, uma intervenção que tem que acontecer da forma mais precoce possível para que se impeça que o problema acabe acontecendo. Né? É proatividade, outra palavra que tem muito a ver com o aprendiz do CIE. Proatividade, não esperar acontecer, você tomar a frente das coisas. O conceito da medicina preventiva ele vai começar a se fechar direitinho lá pelo século XX. Porém, eu quero fazer aqui uma menção do seguinte, que lá na Grécia Antiga, quando você vai ver um pensador chamado Pitágoras, 570 anos antes de Cristo, ele já nos seus versos de ouro dizia: cuidado e moderação com o que você come, com o que você bebe. Trate de exercitar tudo aquilo que é necessário em seu corpo. E quando ele está falando disso, obviamente, ele está falando de medicina preventiva. 460 anos antes de Cristo, nós temos Hipócrates, que é o pai da medicina. O pai da medicina ele vai dizer o seguinte: faz do teu alimento o seu remédio e torna o teu remédio o seu alimento. É lógico que aqui também ele está, de certa forma, falando da medicina preventiva. A medicina preventiva hoje, no ambiente clínico, ela tem basicamente 4 fases. A primeira, que é por excelência a medicina preventiva, trata de evitar que a doença aconteça. Então, tudo aquilo que você faz na fase primária da medicina preventiva para evitar a doença, né, é muito bem-vindo. Segunda fase são os diagnósticos precoces, ou seja, você descobre a doença o quanto mais cedo for possível para que você possa tratá-la e impedir que aconteçam as morbidades advindas dessa doença. A fase terciária da medicina preventiva envolve todos aqueles métodos que são utilizados para minimizar o impacto de uma doença que já está instalada, né? Ou seja, no caso, reduzir os sintomas. Finalmente, a fase quaternária, a última fase da medicina preventiva, ela tem o propósito de evitar o máximo possível de medidas invasivas ou excessivas no próprio tratamento que possam ter complicações ou efeitos colaterais. Mas quando a gente fala dessa forma da medicina preventiva, ela parece uma coisa muito distante, dedicada exclusivamente a médicos. Mas a medicina preventiva ela está mais perto de você do que você imagina. Sabe quando a sua mãe ela fala para você levar o guarda-chuva quando você vai sair de casa? Meu filho, por favor, não esqueça de levar a sua blusinha? Então, esse gesto simples de levar um guarda-chuva, de vestir uma blusa quando está com frio, já é a medicina preventiva. Sabe quando falavam para você também? Olha, toma uma canja de galinha que é bom? Come um mingau de aveia? Mingau de aveia faz bem pro intestino. E é rico em cálcio, ferro, controla a pressão arterial, diminui colesterol ruim, controla a quantidade de açúcar no sangue. E ajuda a fazer cocô bonito. Muito bem, tudo isso é a medicina preventiva. E agora eu quero fazer o seguinte com você que está me assistindo. Vamos fazer um check-up. Primeira coisa em relação ao check-up que nós vamos falar aqui. Você tem ido ao médico regularmente? Veja bem, medicina preventiva, ela envolve também isso. Você está fazendo check-up médico. Afinal de contas, quando você vai entrar numa empresa, você faz o exame admissional. Quando você sai de uma empresa, você faz um exame demissional. Por que você não vai cuidar da sua própria saúde indo com regularidade ao médico? Lembre-se que da mesma forma, de 6 em 6 meses, você tem que ir ao dentista para cuidar da higiene bucal. E ainda, as mulheres têm que ir ao ginecologista, os homens também têm que ir ao urologista. Por quê? Porque é muito comum no homem ele negligenciar a saúde, não ir no médico. Então preste atenção nisso e vá ao médico, porque a coisa é séria. Continuando com o nosso check-up, segunda parte. A higiene. Muito bem, vamos lá. É muito importante que você tenha atenção com cuidado com o seu próprio corpo. Desde a escovação do dente. É muito importante se usar o fio dental porque ele atinge aquelas partes entre os dentes aonde a escova não alcança. Você deve lembrar sempre que para escovar o dente,
Você tem 3 lados do dente. Você tem a parte de cima, tem a parte de fora, tem a parte de dentro. E todas elas têm que ser bem escovadas pelo menos umas 12 vezes cada um. E assim você vai ter uma segurança de evitar uma doença. Vou lembrar, é não gastar dinheiro, não gastar tempo. E isso também previne o absenteísmo, ou seja, quando você cuida da sua saúde, você deixa de faltar ao trabalho, é mais produtivo e vive mais feliz. Tudo isso que a gente está falando do cuidado com o próprio corpo envolve também o amor por si próprio. Não poderíamos deixar de falar do cuidado de lavar as mãos. É um cuidado básico da higiene. Você foi para a rua, chegou em casa, a primeira coisa a fazer é lavar as mãos. A nossa mão sempre chega antes de nós aos lugares. Seja na maçaneta, seja no interfone, quando você chegou em casa ou quando você vai visitar um amigo. E ao tocar ali, você está sujeito à contaminação. É interessante que você carregue álcool gel com você. O álcool gel ele também é de grande importância, pois faz a higienização, exterminando as bactérias e os vírus. Antes das refeições, da mesma forma, cuidado, higiene, lavar as mãos, para que você não se contamine com aquelas bactérias que você acabou tendo contato no seu dia a dia. Lembre-se que para onde você vai, quando você chega numa casa, você toca na maçaneta, e nessa maçaneta outras pessoas também tocaram. Quando você está dentro do ônibus, você está lá e eventualmente você tem que se segurar ali dentro, o que vai acontecer? Outras pessoas já seguraram, tossiram na mão, espirraram na mão e pegaram ali, você vai acabar sendo contaminado com uma bactéria. Então, eu apareci aqui para falar que se você for tossir ou alguma coisa, você tem que tossir assim, ó. Se chegou em casa e não lavou a mão, vai se alimentar, essa bactéria vai acabar entrando em contato com a sua mucosa da boca e vai lhe infectar. Então, por favor, lavar as mãos, principalmente foi ao banheiro, lave a mão novamente. Todos esses cuidados são extremamente importantes e você poderia me perguntar, mas para que tanta lavação, afinal de contas? Bom, é nesse momento que eu tenho que falar para você de um professor da Faculdade da Califórnia em San Diego chamado Rob Knight. Esse cara ele deu uma entrevista para a BBC e ele falou uma coisa tremendamente surpreendente, coisa de maluco total. Ele disse que 60% das células que fazem parte de você, elas são células não humanas. E nesse momento você poderia me perguntar, meu Deus do céu, eu sou um alienígena então? Não. Ele está querendo dizer o seguinte, 60% das células que compõem você, elas são micro-organismos que vivem no seu corpo. É uma medida absurda, eu também fico um pouco impressionado com isso, mas foi o cara que falou numa entrevista para a BBC. O que eu quero lhe dizer então é o seguinte, se você é basicamente um ecossistema de micro-organismos, o que você tem que fazer? Tem que ter o cuidado de impedir que as culturas de micro-organismos patogênicos se espalhem no seu corpo. O que é um micro-organismo patogênico? É aquele que causa doença. E qual é a primeira barreira, a primeira medida para você impedir isso? É você tomar o seu banho diário, né? Coisa que os portugueses aprenderam com os indígenas quando chegaram aqui no Brasil. Então, muito bem, lembrando, preste atenção, o que você tem que ter muito cuidado aí? Tomar um banho diário. Você tomou o seu banho também, por favor, vá se secar direito. Você não seca o pé direito, lá no meio dos dedos vai criar dali um fungo, você tem frieira, etc e tal. Dali a pouco você está com o pé cheio de fungo, né? Pelo amor de Deus, então também, além de tomar o banho, trate de se secar. A higiene e o cuidado, o conhecimento que temos hoje em relação a micro-organismos, bactérias, vírus, ele é muito importante, especialmente diante do quadro que vivemos, que é o quadro da proliferação do coronavírus, o que causou uma pandemia mundial. Estamos em 2020, final de maio, e nesse momento, dentro do Brasil, a situação é crítica em algumas cidades. Entre elas, a gente poderia citar, por exemplo, Manaus, onde houve um colapso do sistema de saúde. Hoje nós temos confirmados 438 mil casos de infecção pelo coronavírus, além de 27 mil mortos dentro do nosso país. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E esses cuidados envolvem questões como, por exemplo, lavar as mãos. Né? Então, existe um modo correto de lavar a mão. Perceba que ela tem inúmeros vãos, reentrâncias, onde um vírus ele pode permanecer
E uma lavagem mal feita das mãos não vai impedir ele de permanecer ali, né? Então, o que você deve fazer? Quando você vai lavar as suas mãos, primeira coisa é pegar o sabão. O sabão ele tem o poder de quebrar a capa, um revestimento de gordura que envolve o vírus. E é nesse momento que a gente consegue exterminar o vírus, né? Então, primeira coisa, você vai pegar o seu sabão, vai esfregar as suas palmas. Depois de esfregar as suas palmas, você pode passar a ponta dos dedos dentro da concavidade da sua mão. E ali você, além de limpar a palma da sua mão adequadamente, você também já está fazendo a higiene da ponta dos seus dedos. Depois, você deve lavar o torso das suas mãos, primeiro de uma, depois de outra. Esfregar as mãos. Depois você esfrega os vãos dos seus dedos com a sua mão. Esfrega de uma, esfrega de outra. Depois disso ainda, você pode esfregar as suas mãos com os dedos dobrados, voltados para dentro, com o objetivo de atingir os nós desses dedos. E ainda a higiene de dedo por dedo, principalmente nas pontas. E ao terminar, você lava os seus pulsos. Além desse cuidado, quando você chega em casa, é muito importante também a limpeza e higiene da sola do seu sapato, que andou por toda a cidade e está carregando também ali micro-organismos. Então, ao chegar em casa, o que você deve fazer? É interessante que você tenha, ou na entrada ou do lado de fora da sua casa, um pano destinado exclusivamente à higiene do seu sapato. O que você vai usar? Basicamente, vai borrifar nele hipoclorito de sódio, também conhecido como água sanitária. E ao entrar em casa, você limpará os seus pés ali. Lembre-se que é muito importante que você deixe os seus sapatos, seja na entrada de casa, seja na lavanderia. E da mesma forma, em relação às roupas que você utilizou durante o dia na cidade, você deverá tirá-las ao chegar em casa, para que você não sente no sofá, nas cadeiras, à mesa, carregando essas bactérias. Então, tenha bastante cuidado com isso. O que nós recomendamos? Que ao chegar em casa, você tenha uma muda de roupa na lavanderia e que você troque ao chegar lá. Quando você está na rua, quando você anda de ônibus, jamais deve colocar a sua mão no rosto. Veja que é muito importante que você compreenda que nos seus olhos, na sua boca e no seu nariz, você tem a mucosa que é extremamente úmida, sensível, um lugar perfeito para que o vírus possa se instalar, possa se proliferar, chegar rapidamente a um vaso sanguíneo contaminando todo o seu corpo. Por medida protetiva, neste período, também estamos utilizando máscaras. E existem algumas observações importantes para que ela possa ser utilizada adequadamente e surta o efeito desejado. Uma observação muito importante é em relação à remoção da máscara. Ela jamais deve ser tocada na parte da frente, pois essa parte da frente se destina justamente a acumular ali vírus e bactérias que poderiam entrar pelos canais respiratórios. O modo correto de remover as máscaras é pegando pelos elásticos onde ela fica presa nas orelhas. Depois de 2 horas de uso da máscara, ela tende a ficar umedecida, invalidando a sua proteção. Então, nesse caso, você deve trocá-la. Então, se você puder ficar em casa durante a quarentena, fique em casa. Essa é a recomendação mais sensata e mais segura. Se você tiver que sair, seja para trabalhar, seja para fazer compras, você deverá ter todos esses cuidados que foram indicados aqui nesse vídeo, certo? Prevenção é um caminho de segurança. Higiene é o seu dever, é amor próprio. Até uma próxima aula.